Olá, boa tarde. Você gostaria de viver 1000 anos? O que faria com tanto tempo de existência? Um cientista inglês acredita que esse é o futuro da humanidade. Ele trabalha para descobrir a cura para o envelhecimento. Enquanto isso, por aqui, cientistas brasileiros buscam responder a uma pergunta recorrente: qual o segredo para envelhecer bem? Boa música para os ouvidos, boa comida para o estômago e muita leitura para a mente são os segredos para os 72 anos bem vividos de Helenice. Mentalmente excelente, fisicamente melhor ainda. Para tentar entender os fatores que influenciam uma velhice saudável, principalmente do ponto de vista cognitivo, o estudo 80+ analisa desde 2010 150 idosos. O projeto, ainda em andamento, é uma parceria entre o Centro de Estudos do Genoma Humano e da Faculdade de Saúde Pública da USP e do Hospital Albert Einstein. Atividades intelectuais durante a vida, leitura, jogos, socialização, são componentes super importantes para o envelhecer saudável, principalmente do ponto de vista cognitivo. Por meio de exames, coleta de amostras e entrevistas com voluntários saudáveis, o mapeamento genético é traçado e comparado ao de pessoas com problemas de saúde para detectar mutações. A população tem envelhecido, isso é um fato, e saber como envelhecer de uma forma mais saudável, eu acho que é um interesse de todos. Aos 101 anos, Dona Eugênia, uma das participantes do estudo, continua frequentando a faculdade. Ela é prova viva de que a longevidade está muito ligada a uma mente sã. Otimismo, com O maiúsculo. É isso que faz a gente encarar a vida melhor. Para conversar com a gente sobre a nossa longevidade, recebemos a geneticista Maiana Zatz, diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAP e também da PUC de São Paulo. Você pode participar aqui do nosso bate-papo mandando perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. É isso aí. Vou começar então com essa questão. Vocês gostariam de viver 1000 anos? Doutora Maia. Eu, certamente não, mas gostaria de viver, o quanto eu viver com qualidade. Né? Eu acho que o importante não é viver muito, mas viver bem. E não por quê? Porque eu acho que viver 1000 anos, eu acho que é um pouco demais. Eu fico imaginando que se eu não tivesse todas as pessoas com quem eu convivo, que eu gosto, que pudesse ter o mesmo tipo de expectativa de vida, eu não sei se eu gostaria. Eu acho que eu tenho medo de que poderia ter problema de solidão, né? Que a gente conversou um pouco disso antes, né? Depressão, enfim, eu acho que eu pessoalmente não gostaria de viver 1000 anos. Pondé. Eu também vou um pouco na mesma linha, talvez uns 200. Com fisiologia de 20 e uma cabeça de 50, né? E eu também acho que o problema não é tanto o número de anos, mas é que a gente se pergunta, afinal de contas, o que você faria em 1000 anos vivo? É claro que o cientista provavelmente diria, bom, a gente teria trabalhos, problemas. Imagina, uma humanidade de 1000 anos é uma humanidade que vai estar com uma sociabilidade de 1000 anos. Provavelmente as pessoas seriam mais solitárias e as famílias estão dissolvendo. Você ia gastar muito dinheiro para manter uma pessoa com 1000 anos, então não ia gastar dinheiro para manter uma criança ou para gerar uma vida e coisas assim. Mas eu acredito que seria bom para o mercado de psicanálise, para um mercado de antidepressivos, mas eu acho que a sociedade acompanharia um pouco. Então você teria, na verdade, uma percepção completamente diferente do tempo, que eu quero dizer. Eu acho que a gente chegaria lá. Agora, recentemente, vendo essa matéria, eu conversava com um conhecido meu, colega, que já é um homem de bastante idade, né? E ele é conhecido por já ter bastante idade, apesar de que ele parece que tem 15 anos a menos. E ao ser perguntado qual era o segredo da longevidade dele, tem mais de 80 anos, ele falou que o segredo era uísque todo dia e mulheres que gostam de sexo. Ou seja, na verdade, está na cabeça, né? O segredo está na cabeça. Como diz então. a matéria, quer dizer,
o gosto pelas coisas, o gosto pela vida, ajuda você a continuar jovem de alguma forma. Aproveitar então que nós vimos ali a dona Eugênia falando na reportagem, ela tem 101 anos, faz parte do grupo de estudo, né, que vocês estudam lá, faz parte desse estudo, doutora Maiana. Ela comenta lá que o segredo para ela é otimismo. Ela tem razão? Porque já sabemos nesse sentido, assim, de olhar a vida de uma forma positiva. O que a gente sabe é que a longevidade depende de uma interação entre a genética e o ambiente. Então, a gente deve ter alguns genes que determinam que você tenha uma maior longevidade. E ela deve ser uma dessas pessoas que tem esses genes. E aí, a interação com o ambiente. Eu acho que ser otimista é muito importante. O que a gente tem visto nas pessoas que são longevas é o que a gente chama de la joie de vivre, alegria de viver. Tá? Então, são pessoas que são conectadas, que têm interesse em viajar, em conhecer gente, em vida social, né? Muito mais do que pessoas... Agora, se colocarmos na balança, já dá para saber o quanto que é o peso aí dos fatores genéticos e o quanto tem a ver com as nossas próprias atitudes individuais? Bom, pessoalmente, eu acredito que o fator genético tem um papel bem importante. Né? Tem uma história que eu lembro sempre de uma comunidade na Rússia, onde as pessoas eram muito longevas. E aí um jornalista foi lá e queria saber qual era o segredo deles. E aí ele identificou um senhor de 80 anos que estava super bem e que aceitou dar uma entrevista. E aí ele foi lá dar uma entrevista, ele foi lá entrevistar o senhor e ele perguntou, bom, qual é o seu segredo para estar tão bem aos 80 anos? Ele disse, olha, eu não bebo, eu não tenho mulheres, eu vou dormir muito cedo, eu acordo muito cedo, então aquela vida super regrada. Aí no meio da entrevista, começaram a ouvir uma bateção de porta, uma cantoria, e aí o jornalista disse assim, mas quem é que está aqui perturbando o seu silêncio? Ele disse, isso é meu pai, que deve estar bêbado como sempre. Então, mostrando que era a parte genética, era muito mais importante ali do que toda a vida regrada dele. Sem dúvida, porque o pai era total o contrário. Exatamente, estava com mais de 100 anos. E com mais de 100 anos. Eu pensei que a conclusão da história ia ser, se você não faz nada disso, para que viver tanto? Pois é. É verdade, né? A história da hiena. Olha só. A nossa reportagem, as nossas equipes da TV Aldeia de Rio Branco, da TV de Porto Alegre e da TV Cultura daqui de São Paulo foram às ruas para saber se as pessoas gostariam de viver 1000 anos. O senhor gostaria de viver 1000 anos? Não. Por quê? A gente sofre demais com esse pouco tempo que a gente fica na Terra, né? Quer descansar um pouquinho depois. Eu gostaria, porque para mim a vida é um prazer viver ela, né? Milagre, né? Não, eu já tenho 77 e estou satisfeita. Seria bom, né? Viver 1000 anos é uma beleza, é bom demais. Sei, qualquer um gostaria, né? Com certeza. Por quê? Porque eu acho que a vida é tão boa e, na realidade, quando a gente vai aproveitar a vida, nós já estamos velhinhos, né? É bom, né? Se a gente pudesse viver 1000 anos, era muito bom, né? Era pena que não dá, né? Não. Por quê? Por que não? A gente tem um tempo certo aqui na Terra, então não tem como a gente querer viver mais do que deve. Não. Por quê? Porque é muita dor de cabeça. Agora, olha só que interessante o retorno que nós tivemos dos repórteres, né? Essa pergunta foi feita no Acre, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E o que chama a atenção é que no Acre, a maioria das pessoas respondeu sim, eu quero viver 1000 anos, a vida é uma maravilha, que ótimo. Aqui em São Paulo, a maioria disse não. E no Rio Grande do Sul, que foi ali meio a meio, né? Foi bem equilibrado. Quer dizer, então, depende também de onde a pessoa está, o ambiente também molda essa percepção? Sei lá, talvez seja porque o paulistano é mais cansado, né? Então, você... como é uma cidade muito produtiva, em que você é obrigado a ser eficaz o tempo inteiro, você tem que ficar atento o tempo inteiro, você resolve problemas o tempo inteiro, numa quantidade muito maior do que, por exemplo, no Acre, que como a vida lá, digamos assim, a cidade é menor, os vínculos produtivos são menores e tal, eu acho que, de repente, a percepção do cotidiano lá pode ser uma percepção mais fácil. Enquanto que nós, aqui em São Paulo, a gente tem uma percepção do cotidiano como tarefas
O tempo inteiro a gente tem tarefa, o tempo inteiro a gente tem que entregar alguma coisa, o tempo inteiro tem alguém cobrando alguma coisa de você. E aí quando perguntam, você quer viver 1000 anos? O cara pensa 1000 anos de segunda a sexta, Sim. desse jeito, sábado e domingo. Sendo Ele fala, cobrado. não, eu quero ir embora, quero ir pra praia. E, doutora Maiana, a ciência também explica isso de certa forma, né? Se fizéssemos ali um mapeamento genético dos brasileiros e dos dinamarqueses, por exemplo, teria essa diferença Olha, também então, nesse deixa eu sentido? até dizer uma atualização do nosso estudo. Uhum. Na realidade, a gente hoje coletou amostras genômicas de 1.300 idosos. Ele tinha falado 150, né? E dentre esses 1.300 são todas pessoas com mais de 60 anos. E algumas estão com 60 anos, 60 e poucos, e não estão bem. Enquanto tem uns 80 a mais que estão com mais de 80 e estão ótimos. Então, um primeiro estudo que a gente vai fazer é justamente comparar os genomas das pessoas que estão com 60 anos e não estão tão bem com os mais de 80 que estão muito bem. E uma das expectativas seria a gente poder identificar os genes protetores, que a gente chama, o que protege as pessoas do envelhecimento, né? E saber o que esses genes fazem. No momento que a gente conseguir descobrir isso, a gente espera que a gente vai poder aplicar isso para todo mundo. Então, aí que está. Essa é a grande questão, chegar a essa descoberta. Chegar a essa descoberta, então, a intenção é modificar esses genes, então, doutora Maria? Qual seria o próximo passo? O grande objetivo aí? Ou modificar, que hoje a gente tem essa tecnologia que a gente chama de editar genes, a gente poderia modificar os genes, vamos dizer, que são deletérios, ou então você pode descobrir o que esses genes bons, os protetores, fazem, né? E dizer, bom, eles secretam tal e tal substância, eles são responsáveis por tal. Então, a gente dizer, bom, vamos usar essa substância para poder ajudar as pessoas que não estão tão bem, né? Bom, e uma outra coisa que é importante, você está falando, comparar a gente com a Dinamarca, por exemplo, né? No primeiro estudo que a gente fez nessa nossa população, nós encontramos 200.000 variantes que nunca tinham sido descritas em banco genômico nenhum do mundo, mostrando a importância de estudar a nossa população, né? Porque a gente tem genes diferentes, a gente tem variantes diferentes, e uma coisa que pode acontecer na Suécia pode ser diferente na nossa população, por causa dessa mistura étnica que a gente tem aqui, né? Quer dizer, estamos aqui falando de 1000 anos, parece uma coisa nossa, né? Isso nunca vai acontecer, mas a ciência está caminhando para cada vez mais, né? Vivermos cada vez mais. A questão é vivermos bem, né? Falando de genética, esse é o DNA da ciência, né? Como se fala. É o DNA. A ciência moderna já nasce assim. Tem um dos pais da ciência moderna, que é um filósofo que se chamava Francis Bacon, no inglês. Ele usava a expressão, inclusive, que você tem que atar a natureza para que ela dê a resposta que a gente precisa para produzir bem-estar. Então, o objetivo da ciência é produzir pessoas mais saudáveis, com maior usufruto do corpo. Isso vai criar problema para um monte de gente, mas é problema para os outros. Né? O foco da ciência é, se você descobrir, como falava a Mariana, um gene protetor, ou você vai editar para todo mundo ficar assim, ou você vai produzir, identificar a substância química, isso vai vender adoidado. Vai ser assim, mais do que remédio antidepressivo. Imagina o nível que as pessoas vão cair matando em cima disso para viver mais. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Vou trazer mais uma vez aqui a voz das pessoas, né, nesse assunto, se elas acham que a pesquisa deve ir nesse sentido aí, investir para que as pessoas vivam cada vez mais. É uma questão meio complexa, né? Porque daqui a pouco a pessoa enjoa de viver também. Eu acho que, na realidade, nós teríamos que ter uma educação melhor para viver mais. Né? Acho que não é pesquisa, sim educação, cultura, vai ser mais ou menos isso. Eu acho difícil, né? Mas para Deus nada é difícil. Se Ele quiser, nós vivemos 2.000, 3.000, 5.000 anos, né? Depende de Deus. Você acha que o homem deveria investir nas pesquisas para poder ter uma vida cada vez mais longeva? Sim, com certeza. Mas até chegar nos 1000 anos? Não, aí não, né? Teria que ser menos, né? Você acredita que o avanço da ciência vai tornar isso realmente possível, a pessoa viver 1000 anos? Eu acredito que não, infelizmente. Mais longeva eu questiono porque há o aspecto de espiritualidade. Eu acho que o homem tem que investir sim em qualidade de vida enquanto ser vivo. Qualidade de vida implica no respeito e dignidade a si mesmo, ao ser semelhante e à natureza. Tá aí.
Doutora Maiana. Eu acho interessante ver a diferença das opiniões, né? Mas do ponto de vista científico, assim, sendo bem realista, eu acho difícil a gente chegar aos 1000 anos. Eu acho, como o Pondé falou, 150, 200, eu acho que nós estamos próximos disso. 200 podemos 150, podemos chegar. 150? 150 acho que nós estamos bem próximo. Bem próximo quanto, doutora Maiana? Olha, dizem que quem nasce hoje tem uma chance muito grande de viver 150 anos. Né? Por causa de toda essa tecnologia nova, né, que a gente está desenvolvendo, quer dizer, com células-tronco você vai regenerar órgãos, com a genômica você vai descobrir o que os genes fazem para você viver bem e muito, né? E tem muita gente pesquisando isso e interessado nisso, como ele acabou de falar. Isso vai vender igual pão quente, né? Quando nós falamos a primeira vez que a gente está fazendo esse projeto de coletar amostras de pessoas saudáveis, né, com mais de 80 anos, logo nos Estados Unidos, um centro que é coordenado pelo Craig Venter, que é um dos pais do genoma humano, né? Ele disse, olha, nós fundamos aqui o Human Longevity Institute e a gente quer ajudar vocês a fazer o genoma e entender o genoma dessas pessoas, né? Agora, outra que chamou a atenção também, muitas pessoas, né, ligam esse fato sempre à religião, né, Pondé? Acreditando que a fé também tem um poder muito grande. Né? Bom, primeiro tem uma coisa, nível entra essa discussão, a ciência e a fé, né? Esse assunto não vai acabar nunca, né? Mas assim, tem o primeiro nível, que é o nível mais imediato, que é, tipo, a Maiana trabalha e Deus é que leva a fama de resolver os problemas, né? Mas é claro que quem acredita acha que, no fundo, quando se consegue alguma coisa é porque Deus deixou. Agora, do ponto de vista da espiritualidade, que fala o entrevistado português, né, especificamente, eu acredito que a espiritualidade, não há dúvida que ela faz parte da vida. E uma humanidade com 200, 500, 150 anos, seguramente vai desenvolver uma espiritualidade que esteja em sintonia com isso. Porque o homem é um ser espiritual, e com isso eu não quero dizer que existe espírito. Sim. Eu quero dizer que existe uma dimensão religiosa no ser humano desde a pré-história, né? E que ela se acomoda aos avanços científicos. Ela vai se acomodando, se ajustando. Então, teve um momento que achavam que Deus era matemático, por causa de Galileu. Teve uma época que achavam que Deus era físico, por causa do Newton, né? Logo, logo vão achar que Deus é biólogo molecular, geneticista, porque isso é que vai fazer com que você chegue na frente. Então, a religião se acomoda aos avanços. E como a religião, na verdade, ela é baseada em problemas reais e soluções imprecisas, as soluções que a religião dá sempre imprecisa. Por isso que cabe em qualquer lugar. Alguém diz para você, vai aparecer uma viagem para você. Eu digo alguém que prevê o futuro. Toda hora aparece viagem, né? A vida é feita de sofrimento. Tudo isso é impreciso. São problemas reais, mas as respostas são imprecisas. Por isso que a religião nunca vai acabar. A resposta, né, Por isso que nunca vai acabar, porque ela sempre se acomoda, né? Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a nossa longevidade. Com a gente, a geneticista Maiana Zatz, diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e da PUC de São Paulo. Vou trazer aqui uma outra questão que chamou a atenção, que visita ao nosso país, na Campus Party. O pesquisador britânico Albert de Grey falou sobre como a tecnologia pode ser usada para tratar doenças e parar o envelhecimento. Tem o rostinho dele aqui, vamos ver. Na apresentação dele, nesse evento, ele diz: qualquer ser humano que tem menos de 40 anos hoje poderá ver o desenvolvimento de tecnologias que vão permitir se tornar imortal. Doutora Maiana. Eu acho que é um pouquinho... Imortal é um pouco demais, né? É um pouquinho de exagero. Mas ele não é o único. Existem outros que estão defendendo essa ideia. Um é um francês que chama Laurent Alexander. Ele escreveu um livro que ele chamou A Morte da Morte. Quer dizer, não teria mais morte. E
E o livro também de um israelense, Harari, que também escreveu o primeiro livro chamado Homo Sapiens e agora Homo Deus. E segundo ele também, a morte é um problema técnico que vai ser resolvido, né? E eles dois falam de viver 1000 anos. Ele comenta até que ele coloca o envelhecimento como uma doença, né? É um ponto de vista, né? Mas como cientista, eu acredito que ainda estamos muito longe. Já caminhamos bastante, né? Mas o pessoal está participando aqui, o André Rezende, ele pergunta, há realmente valor em vivermos 1000 anos? Deveríamos, então, repensar toda a nossa relação com a sociedade, com os nossos filhos? Eu acho assim, primeiro eu diria que o cientista tem cara de hipster, né? Tá mais para hipster do que para cientista, o visual dele. Só deixa eu incluir aqui, né? Não falando, a doutora Mariana falou imortal não, mas ela colocou aqui que quem nasce hoje já pode pensar em chegar aos 150. Sim. Com esse pensamento, como o André colocou aqui, então devemos repensar na nossa forma de encarar a vida? E eu acho, como eu cheguei a dizer um pouco no começo, assim, eu acho que isso vai acontecer sem a gente prestar muito atenção, né? Então, a pessoa vai chegar a 90 anos produtiva, 100 anos produtiva, e não é que a gente vai dizer assim, vamos parar para pensar nisso. A gente vai mudando a sociedade, como já acontece agora. A sociedade que a gente tem agora, pelo menos nos países onde você tem um mundo mais secular, né? Onde você tem mais a sociedade mais organizada, tem um pouco mais de riqueza material. O que você tem? Você tem pessoas cada vez mais velhas e cada vez menos jovens. Provavelmente a gente vai chegar ao momento em que quando você vê uma mulher grávida, você vai bater uma foto, de tão raro que vai ser. Quando você pergunta para gente de 18 anos sobre filhos, eles falam, elas principalmente, nenhum, talvez 2. A gente não está parando para pensar nisso. Eu acho que o que acontece com a humanidade, nós vamos criando eventos a partir dos avanços técnicos e a gente vai correndo atrás para resolver os rolos que acontecem por causa do avanço técnico. Mas, se você, por exemplo, em aeroporto, né, quando você viaja, se você prestar atenção, a fila da terceira idade daqui a pouco está maior do que as pessoas que não são da terceira idade. Tamanho é o número de pessoas que vivem mais tempo agora. Então, acho que esse processo vai ser um processo contínuo só. Não vai ser tão, não vai ser tão chocante. Racional assim. Também. O Ivan traz uma questão interessante aqui, que ele fala, essa questão dos conservantes, esse bando de porcaria que nós comemos, a alimentação. Ele fala assim, eu acho que aqui no Brasil, com tanta porcaria que a gente come, não sei não se nós vamos conseguir viver tanto mais. Qual que é essa relação da nossa alimentação, na doutora realidade, Mariana, realmente, processo? a gente tem todos esses conservantes, a gente tem um ambiente extremamente poluído, mas a expectativa de vida está aumentando com tudo isso, né? E eu brinco sempre, esse estudo que a gente fez, dos 80 a mais, é na cidade de São Paulo, né? Que não pode ter um ambiente pior do que... né? Se você for comparar com Okinawa, por exemplo, ou aquelas províncias na Itália, onde todo mundo vive muito e tem uma vida super tranquila, né? Aqui a gente tem poluição, a gente tem tráfego, a gente tem estresse, né? E assim mesmo as pessoas estão vivendo muito mais. Mas você sabe, às vezes, talvez, eu me pergunto se essa obsessão por ambientes altamente controlados, na verdade, não pode deixar você mais fraco. Eu penso o contrário, né? O contrário da hipótese da pergunta, eu quero dizer. Que, assim, às vezes, quando você tenta montar um ambiente onde todo tipo de fragilidade seja eliminado, me refiro ao dia a dia, né? Não uma experiência de laboratório, mas talvez seja a mesma coisa. Se você tenta montar uma vida em que você absolutamente, supostamente, come tudo que só é saudável e tem só hábito saudável, talvez no final das contas você seja uma pessoa mais fraca e que seja capaz de resistir menos à agressão do meio ambiente. E mais infeliz também, né? Isso com certeza, Isso com certeza. Vou trazer aqui uma outra imagem aqui de um outro dia que aconteceu. Um francês de 105 anos que quebrou um recorde no ciclismo. Vamos já mostrando a imagem dele aqui. Robert Marchand, que pedalou 22 quilômetros em 1 hora. 105 anos. O detalhe é que ele terminou a prova e disse o seguinte... Eu não estou cansado, doutora Mariana. O que, assim, de uma forma, sei que são muitas questões, mas o que explica esse fato? Até de muitas pessoas aparentarem a idade que têm, outras não.
O que já sabemos? Qual que, assim, foi a sua... descobertas mais recentes nesse sentido? Eu acho que essas pessoas têm genes muito especiais. Tem que ser estudado, né? Tem, nós temos o maior interesse em estudar essas pessoas. E hoje, o que a gente consegue fazer é, a partir do sangue, você consegue, no laboratório, derivar, reprogramar as células e transformar em neurônios, por exemplo. Né? Eu quero saber como é que são as células nervosas dessas pessoas. Né? Nesse estudo também que nós estamos fazendo, a gente fez uma parceria também com o Hospital Albert Einstein e nós fizemos a ressonância do cérebro de 600 pessoas. A gente quer ver como é que é o cérebro dessas pessoas, né? A correlação entre o cérebro e o genoma, e os genes. E isso vai nos ajudar a entender muito, né? Como é que a gente chega aos 105 anos pedalando uma bicicleta, exatamente, né? Exatamente. Olha, eu vou trazer aqui uma outra questão que eu achei interessante. O Larry King, em seu programa de entrevistas, ele perguntou ao astrofísico Neil deGrasse Tyson, apresentador da série Cosmos, se ele gostaria de viver para sempre. Ele disse o seguinte: é o conhecimento de que eu vou morrer que cria o foco que eu trago estando vivo. A urgência de uma realização, a necessidade de expressar um amor agora. Se eu viver para sempre, por que levantar da cama se você sempre terá o amanhã? Gostaria então de pegar só esse pensamento aqui para falarmos, independente a esse mais 50, mais 100, mais 150, 1000 anos, o que é importante também para viver o momento presente e hoje. Eu concordo inteiramente com o que ele disse. Eu só acho que se você tiver uma civilização que as pessoas vivem 300 anos, elas vão sentir a mesma coisa que ele em 300 anos. Quer dizer, ao invés de elas perceberem que a vida dela pode acabar aos 80, elas vão ter uma percepção de que a vida delas pode acabar aos 300. Porque se você olhar a longevidade da humanidade, do Paleolítico até aqui, à medida que vai aumentando, nem por isso a gente vai ficando mais feliz ou menos infeliz. Principalmente se você tiver uma vida ativa. Eu acredito que quando você está envolvido com as coisas, de fato, é melhor. Mas eu concordo com ele plenamente. Doutora Maiana. Eu também concordo. Eu acho que justamente essa certeza da nossa morte é que nos faz dizer, bom, eu não posso perder tempo, eu tenho que fazer isso hoje, agora, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Eu concordo, sim. Mas também concordo com o que ele falou, né? Quer dizer, em vez da gente pensar nos 80, quando você chegar nos 290, você vai dizer, eu preciso fazer agora. Você vai dizer, bem que a gente podia viver 500 anos. 250 é tão curto. Eu estava começando a gostar. E eu estava começando a gostar da nossa conversa. Brincadeira, então, eu estava gostando desde o início, mas eu queria mais tempo até para conversar, porque foi bom demais. Invadir o programa. Obrigada pela presença hoje, até uma próxima. Agradeço, foi ótimo. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você.